Obrigada, gente. Então, boa noite, né? Não sei aqui como que é, se é totalmente positivo, mas quem quiser também participar, contribuir, como a gente está no grupo, vocês fiquem à vontade. O tema, eu acho que é um tema que é para a gente refletir, para a gente construir esse pensamento juntos. Então, eu quero, assim, primeiro já até agradecer a oportunidade que vocês estão dando. Sempre quando eu vou fazer um estudo, uma palestra, eu fico muito contente, porque eu falo que nós somos os primeiros a aprender, né? Quando a gente está organizando o material, buscando, toda aquela leitura que a gente faz, seja uma palestra que a gente assiste, uma gravação, a gente precisa primeiro, nós precisamos absorver aquilo, então, assim, é sempre uma oportunidade de aprendizado. E aí vocês fiquem à vontade para poder, né, se quiserem participar, e aqui a gente é sempre aberto. Acho que está dando para todo mundo me ouvir direitinho e também ver a apresentação, né? Qualquer coisa pode mandar mensagem para mim. Então, gente, a primeira pergunta, assim, que eu gostaria de trazer para a gente refletir é se a gente tem o hábito de orar. E eu gosto de perguntar isso porque a gente, às vezes, tem, muitas das vezes, uma prece automática ao acordar, ou muitas das vezes ao dormir, mas é um hábito que a gente criou, ou é realmente um momento que a gente consegue se dedicar para a gente poder se conectar ali, parar um pouquinho do nosso dia, se conectar com a nossa espiritualidade amiga, né, falar com Jesus, falar com Deus, cada um vai ter a sua forma de entrar em conexão, e eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, ainda mais na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade tão corrida, que a gente às vezes coloca tanto no automatismo as coisas. Será que a nossa relação com a prece, ela é um hábito, mas como a gente está renovando este hábito? Como que a gente está fortalecendo e alimentando isso? Então, é uma pergunta inicial que a gente vai refletir ao longo do estudo de hoje, porque a gente vai perceber que essa questão da prece não é apenas o hábito em si, mas como a gente vai fazer essa prece e o significado que essa prece vai ganhar na nossa vida, tá bem? Então, vamos... E vocês, igual eu falei, né, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa, contribuir, pode ficar à vontade. Se eu quiser falar com Deus, né? E aí eu trouxe uma imagem para gente, para ilustrar, são como se 4 religiões, né? E ali tem uma moça com crucifixo, que é o cristianismo, o islamismo, o budismo e o judaísmo. A gente sabe que tem mais religiões, mas eu gosto dessa imagem, é uma imagem que mostra para gente essa questão da universalidade da oração, né? A prece, ela não é exclusiva da doutrina espírita, a oração em geral. Toda religião vai falar e vai enfatizar a importância da gente ter esse diálogo com o alto. E é também muito bacana da gente pensar que ao longo da construção da nossa sociedade, a gente sempre teve alguma manifestação com essa interação. Seja lá nos povos indígenas, né? Igual até agora, dia 19 de abril, a gente celebrou essa questão dos povos indígenas. Se a gente for parar para pensar, tinha já todo o culto aos deuses, né? Era uma religião, vamos colocar assim, um culto não monoteísta, politeísta, mas se entendia a importância de uma comunicação com algo que eles entendiam que era superior à criatura que eram eles. E outros povos também percebiam isso. Então, essa ideia que a gente tem de uma divindade, seja através da relação com a natureza, ou algo que nos toca, porque está intrínseco a nós, né? A gente tem esse germe da criatura, somos criaturas de Deus. Ela sempre esteve presente. Então, todos nós temos a capacidade de orar, seja em qual local que a gente vai nascer, dentro de qualquer cultura, a gente tem essa sementinha plantada em nós, que é a conexão que a gente vai ter de fazer com o plano não material, né? Com o plano espiritual. E aí, o que é prece, né, para cada um?
Tem pessoas que talvez vão falar que prece vai ser realmente uma leitura que vai ter essa necessidade. Outros vão conversar, como se fosse um diálogo mesmo ali, né? Uma coisa corrida. Eu trabalho com jovens, né? Já tem um tempo que eu trabalho com coordenação de mocidade, e aí é muito interessante de ver, mas eu acho que isso é geral, né, gente? Que quando a gente vai falar assim, quem gostaria de fazer a prece? Às vezes eles dão uma travada, né? E fica assim, mas depois no grupo de estudo também acontece isso, com o pessoal mais velho, que a gente às vezes pergunta dessa travada. E a gente às vezes cria também como se a prece ela tivesse que ter um formato, uma formatação própria para ser válida, mas é algo muito particular a oração. E quando o bicho pega, assim, vamos falar, na hora do desespero, cada um vai fazer também da forma que se sente mais confortável. E aí tem pessoas que vão falar diretamente com Deus, tem pessoas que vão, às vezes, usar até uma espiritualidade mesmo que tem mais afinidade. Existem pessoas espíritas, né, que gostam de rezar, por exemplo, para Maria de Nazaré, e a gente sabe que existe todo um trabalho feito no plano espiritual pelos espíritos que são da Pleide de Maria, né, e outros espíritos também, que fazem trabalhos espirituais e que não há problema algum se a gente sente afinidade de rezar e pedir para intervir junto a nós quando a gente tem uma grande admiração, né? Outros que vão orar falando diretamente com Jesus ou com seu mentor espiritual. Mas então a gente vai percebendo que é algo que, por mais que a gente vai até ver aqui ao longo da palestra de hoje, que existe o caráter da prece, mas é algo muito particular, né? É uma relação que a gente tem, quando eu estou falando dessa questão da cultura, da sociedade, de ser algo histórico, é uma relação que a gente vai criar com o alto. Aqui é um conceito genérico, né, geral. Então, é uma mensagem oral, escrita ou pensamento, que se dirige a uma divindade ou a um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção, agradecendo uma graça, oração, reza. E aí, a gente tem o caráter geral da prece, que já traz esse conceito lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, que é um conceito que a gente tem, né? Então, esse ato de adoração. E é muito importante que a gente tenha essa questão e entender que é o louvar, o pedir e o agradecer. Eu acho muito bonito, sobretudo, essa parte do louvar, que é uma parte que às vezes eu acho que a gente esquece, né? Porque o pedir, é assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o pedir é algo que a gente está acostumado, né? Pedir a Deus, principalmente quando a gente está num momento de dificuldade, a gente tem esse, como eu estava dizendo, hábito de pedir, né? De fazer essas coisas. O agradecer também. A gente costuma também colocar, né? Sou grato ao alimento, principalmente pessoas que têm o costume de fazer orações antes de uma refeição. Mas o louvar, eu sinto que a gente ainda às vezes deixa um pouquinho de lado. O louvar tem diversas formas da gente louvar a Deus. Quando a gente contempla a natureza, entende a grandiosidade dela, é um louvor. Quando a gente percebe a dor do outro e a gente intercede por aquele outro e a gente pede, né, para Deus por aquele outro, é uma forma de louvar também. Quando a gente canta, eu acho tão bonito, é uma forma da gente louvar. E faz uma leitura de uma prece, de uma oração, de um trecho de um livro que edifica a gente também pode louvar. Então, é importante que a gente consiga sempre tentar sintonizar essas três características da prece, né? E aí, é claro, gente, dependendo do momento, a gente vai acabar pedindo mais ou agradecendo mais, mas que a gente tenha em mente que é importante também esse louvor, porque é quando a gente reconhece que a gente faz parte dessa criação. E a gente também consegue se colocar na posição de humilde e entender a maravilha que é também a perfeição da obra divina. E aí a pergunta que tem logo em seguida é se a prece torna a gente melhor. A resposta é sim.
Porque aquele que faz prece com fervor e confiança se torna mais forte contra a tentação do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Então, eu falo assim, tá com uma questão para resolver, faz prece. Ah, já fiz várias andadas, Deus já vai estar cansado de mim. Não está cansado, pode fazer. E pode fazer em qualquer lugar, porque a gente vai ser atendido. É um fiozinho invisível que faz uma ligação com o alto. Então, assim, é algo que é inesgotável, não precisa de um lugar específico. A gente, às vezes, pode estar no trabalho, sai no banheiro rapidinho, concentra, faz uma prece. E isso, gente, é importante porque no dia a dia, a gente tem momentos que estressam a gente. E aí tem aquela questão, né? Igual no livro do André Luiz, no filme mostra também de colocar água na boca, a água da paciência, para a gente, às vezes, não responder num ímpeto, mas tem hora que a gente responde. Tem hora que a gente vai ter uma atitude que depois a gente vai se arrepender. E aí, o instrumento que a gente tem, muito poderoso, é a prece. Então, no momento, às vezes, que a gente está um pouco conturbado, sem também saber como responder, como agir naquela situação, faz uma prece, silencia ali, às vezes, 1 minuto, 2 minutos, que a gente vai ter o auxílio, seja qualquer lugar que a gente esteja. É muito importante a gente ter isso. E aí, né, uma outra questão que tem também é a questão se tem uma prece que é mais agradável a Deus, né? Mas aquela que é mais agradável a Deus é aquela que faz a gente conseguir se conectar com o coração. Então, por mais bela que seja, se a lei mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creia, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. Então, assim, a gente vai falar bastante sobre essa questão de fé, tá? Eu acho que é o link que a gente tem que fazer com o estudo, porque fazer uma prece é um ato de fé, como fala aqui nessa questão. Mas eu gosto de colocar essas perguntas no início para a gente poder, então, entender algumas questões, né? Que a fé, que a prece, ela é, muitas das vezes, um hábito, mas como a gente renova esse hábito no nosso dia a dia, o caráter geral da prece, a importância que ela faz, porque tem pessoas que às vezes falam assim, mas se Deus já sabe de tudo que eu preciso, se Ele conhece meu coração, por que eu preciso falar, né? Eu preciso fazer essa comunicação, mas é justamente porque a prece torna a gente pessoas melhores, né? A gente consegue se colocar na posição de humildade ali e reconhecer muitas das vezes a nossa pequenez diante das questões mesmo do dia a dia e fortalecer também a nossa relação com Deus. Então, é importante a gente ter isso em mente. E aí, dando continuidade, só também gosto de trazer essa imagem, eu acho muito bonitinho. Lá no capítulo 27, tem falando sobre preces, né? Pedi obtereis. E aí tem um tópicozinho que fala sobre preces inteligíveis. E aí vai falando que a prece, ela não é uma questão de palavras bonitas, rebuscadas, né? Com um português ali perfeito. Que a prece, a importância dela é a gente conseguir fazer essa comunicação sincera. Então, uma prece, muitas das vezes, de uma criança que vai falar, Papai do céu, obrigada por esse macarrão, quando tem essa sinceridade, essa verdade na palavra proferida, ela vai ser muito válida. Então, que nós também, a gente consiga ter isso no nosso coração. Que quando ela é feita realmente com sinceridade, isso é a validade da prece. E aí, gente, a oração dominical, né? Eu gosto de trazer a nossa oração universal, que eu acho muito lindo, né, a passagem que tem no Evangelho, e eu acho que é uma oração muito rica. E aí eu não poderia deixar de citar, num estudo que a gente está falando, do poder da prece, da questão da oração, a oração universal ensinada, né, por o nosso Mestre Jesus, àqueles que seguem o cristianismo. E aí eu trouxe algumas reflexões para a gente poder fazer diante dessa oração.
Aqui é um trecho do capítulo, é o livro de Mateus, né, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedir. E aí, em seguida, a gente tem os trechos do Pai Nosso, né? Então, o que é o Pai Nosso? Ele vai trazer ali aquilo que são as reflexões que nós estamos buscando evoluir, precisamos fazer. Então, comece falando, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o reconhecimento de uma superioridade que está conosco e que é vista como Pai. E é muito legal da gente lembrar que essa ideia do Pai e da palavra do Pai é muito significativo no Evangelho, quando a gente vai falar de renovação e do que Jesus traz quando vai ensinar. Porque a gente estava falando de um povo que vivia para um Deus de servidão, para um Deus de temor, para um Deus de negociação e barganha, onde você tinha que fazer um sacrifício. Né? Se a gente for lembrar ali da história, por exemplo, de Isaac e Ismael, onde ele ia sacrificar o seu filho e excedido um cordeiro para que ele não precise sacrificar. Isso representa para a gente um Deus que é um Deus que negocia. E aí, quando Jesus ele traz esse Deus como pai, como paizinho, muitas das vezes, que ele fala, né, usa a palavra Rabi, Rabone, que na tradução seria esse paizinho, ele aproxima de nós desse Deus que é um Deus de amor, de acolhimento, e reconhecer este pai, que é um pai universal. Quando ele fala Pai Nosso, é nosso de todo mundo, são dos samaritanos, são dos romanos, são dos publicanos, de todos aqueles também que muitas das vezes estavam à margem da sociedade naquela época. Então é muito bonito. Logo já o início, né, desse trecho. E aqui está falando no texto o reconhecimento de um Pai que está acima de nós. Continuando, fala, venha o teu reino. Ou seja, a gente conseguir se aproximar de um mundo que não é esse mundo material, mas um mundo que é o mundo espiritual. A importância da gente conseguir chegar até este reino. E como honrar o nome de Deus? A santificação através da escolha, que é o próximo trecho. Faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. E isso, gente, para mim é uma das coisas mais complicadas. Por quê? A gente quer, muitas das vezes, que as coisas aconteçam no nosso tempo, né? A gente está pedindo, a gente fala assim, ai meu Deus, eu preciso muito de um emprego, eu preciso muito de um emprego. E às vezes é dada as ferramentas para o emprego. Às vezes o emprego ele não vai aparecer na hora que a gente precisa, mas vai aparecer, às vezes, uma qualificação, vai aparecer uma pessoa que vai te ensinar a fazer uma nova tarefa, e a gente, às vezes, precisa desse olhar atento para perceber. Às vezes você está ali pedindo e não aparece da forma que você deseja, mas quando você tem saúde, quando você também tem as oportunidades, pessoas vão aparecendo, coisas vão acontecendo, e aí quando a gente vê, é como se fosse encaminhando para uma outra forma, mas a gente consegue o nosso objetivo. Então, às vezes não é do nosso tempo, nem da nossa forma. Mas a gente não pode esmorecer, né, e achar que a gente não vai ser atendido. Mas a vontade de Deus, ela precisa estar acima da nossa vontade, porque Deus sabe melhor do que nós sobre o nosso íntimo, sobre o nosso coração. Ele conhece cada um de nós, né? Assim como Jesus fala do pastor e das suas ovelhas, assim também é a nossa relação com o alto. E o nosso próprio anjo de guarda também, nosso espírito protetor, ele sabe das nossas necessidades. Então, algumas vezes, coisas são desviadas, planos são alterados, mas a gente precisa saber, se a gente está fazendo a nossa parte, dando o nosso melhor, fortalecendo a nossa fé, não é o acaso. E aí, dando prosseguimento, né, dá-nos o pão de cada dia. E aí eu gosto de fazer uma relação com a parte que fala, né, das aves e dos lírios do campo, que se para eles não faltam nada, por que faltará para a gente?
Muitas das vezes a gente fica preocupado com o sustento. E é uma preocupação legítima, principalmente no momento como a gente está vivendo, né? Estamos saindo ainda da pandemia. A gente sabe que a gente passou por muitas perdas, seja na questão mesmo de entes queridos, mas também de números de desempregos, a questão econômica. São preocupações, são tribulações diárias da nossa vida que são legítimas. É uma preocupação legítima, mas que a gente possa pedir o pão de cada dia, com a certeza que o básico, que o primordial, não nos vai ser negado, né? Aquilo que a gente precisa. E pedir também o pão do corpo, mas que a gente lembre-se de alimentar o pão do espírito. Porque esse alimento depende de nós, né? O pão da vida que Jesus fala, nós precisamos querer nos alimentar dessa fonte viva, beber dessa água inesgotável. Quando Jesus tem um encontro com a mulher do poço e fala, te darei de beber uma água que nunca mais você sentirá sede. E ele fala da fonte viva, inesgotável, que é a sabedoria do Pai. A gente precisa estar pronto também para se alimentar deste alimento, né? Beber dessa fonte. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos a quem nos deve. Que a gente possa saber perdoar a quem está com a gente no nosso dia, assim como a gente precisa de perdão, assim como a gente reconhece as nossas falhas, porque nós não somos perfeitos, né? A gente tem os nossos dívidas, a gente tem os nossos momentos que a gente se arrepende. E assim como a gente, é tão bom, né? Quando alguém acolhe a gente, quando alguém nos julga, quando alguém fala, olha, eu te entendo, meu amigo. Eu entendo porque você fez isso naquele momento. Então, que a gente possa também reproduzir isso com os nossos, com aqueles que muitas das vezes vão nos magoar, vão nos ferir. Não nos deixeis entregues à tentação e nos livrai do mal. Então, que a gente esteja sempre atento. O que é essa tentação? Em primeiro lugar, né? E aí cada um vai ter uma resposta. Às vezes, para um, não tem problema algum com a questão, por exemplo, da maledicência. É uma pessoa que não faz fofoca, que é uma coisa tranquila. Outros já vão ter mais dificuldade. Algumas pessoas podem falar, olha, a minha questão é familiar, eu sou muito explosiva, eu não consigo ter temperança na minha casa, eu não consigo ter paciência, eu não estou tratando bem a minha filha, eu não trato bem a minha mãe, eu tenho essa dificuldade. Para outros, às vezes, a relação familiar vai ser tranquila. Né? Para algumas pessoas pode ser um vício material, pode ser algo como uma bebida, um cigarro, a própria questão do dinheiro, né? Às vezes um descontrole financeiro. Cada um vai saber qual vai ser a sua tentação, vamos colocar assim, né? A sua pedra mais bruta do caminho que vai precisar saber desviar. Mas a gente sempre vai ter o amparo para a gente conseguir superar isso com maior facilidade. Não digo que vai ser completamente fácil, mas com uma maior facilidade, com um apoio, com um resguardo, e livrar-nos a gente do mal. E esse livrar do mal é que a gente possa não fazer o mal. A gente às vezes lê e pensa assim, é só me livrar dos espíritos ruins, dos obsessores, daqueles que querem ser meu inimigo, que querem me prejudicar, me livra desses. Também, a gente pode orar, né? Mas a gente sabe que o Espiritismo ensina pra gente que até para esses irmãozinhos a gente tem que ter a caridade, o amor. E quando orar para eles, quando a gente vai lá na oração dos espíritos obsessores, na coletânea de prece, eles mostram como que a gente ora pedindo para eles enxergarem a luz, para eles enxergarem o amor. Não é com raiva, não é com ódio. Mas nós precisamos nos livrar do mal que existe dentro de nós, da nossa natureza ainda muito orgulhosa e egoísta. Então, é uma leitura que a gente precisa também fazer desse livrar do mal, da gente não se contaminar com o mal que muitas das vezes é proeminente de nós, da nossa natureza ainda muito ainda primitiva, né? A gente está falando aí de uma oração, gente, que tem 2.000 anos. A gente tem mais de 2.000 anos da vinda do Cristo aqui na Terra. E como que a gente ainda tem dificuldade
de colocar em prática o que está nessa oração dominical, que é o Pai Nosso. E aí, dando continuidade, né, às nossas reflexões de hoje, eu não li todos os slides, tá, gente? Porque senão ia por conta do tempo e para não ficar muito maçante, mas depois eu posso mandar o material e para ser disponibilizado para vocês, tá? Todo o conteúdo que eu estou passando também tem as referências, para quem quiser saber mais. E o assim seja, né? Que é o finalzinho que a gente costuma falar, que é a nossa convicção, que o nosso desejo que a gente tem para que aquilo que a gente profere com os nossos lábios seja cumprido. E aí, como eu acredito, a gente chega numa segunda parte, vamos dizer assim, da nossa construção de hoje, tá? Que é como renovar, então, a nossa fé numa sociedade tão materialista. Hoje, sobretudo com a questão pós-pandemia, né, que a gente está vivendo, a gente percebeu que a gente ficou muito ligado na internet, a gente está aqui fazendo um estudo virtual, né, cada um pode estar numa cidade diferente, nós estamos aqui nos encontrando. Mas com isso também, quem tem rede social, principalmente, percebeu como que ficou forte também essa questão da gente, às vezes, acabar pautando valores pelo material, pelo que a gente consome, pela roupa, pelo carro, pelo que eu posso comprar e pelo que eu posso ter. E às vezes isso acaba enfraquecendo, de certa forma, a nossa fé. Mas aí é importante a gente lembrar que tudo vai ser lícito para a gente. A gente é permitido que a gente queira ter, às vezes, um carro melhor, que a gente possa querer ter uma casa que seja uma casa diferente da que a gente tenha. Mas é sempre importante a gente pensar, me convém? Me edifica? Qual o propósito que eu estou buscando isso? Por que eu quero isso para mim? E lembrar sempre que a gente está aqui num mundo que é transitório. Essa matéria, esse copo que está aqui, né, isso tudo, quando a gente desencarna, vai permanecer e vai dar o ciclo comum da matéria. Mas o nosso espírito imortal, ele continua, né? E é importante a gente ter isso muito consolidado dentro de nós, até para a gente lidar melhor com as nossas, muitas das vezes, angústias dentro desse mundo material. E aí, olha só, eu gosto dessa questão por conta da resposta que fala dessa materialidade. A pergunta é se existe, é livro dos Espíritos, tá, gente? Se existe um critério de felicidade para todo mundo. Ele fala, para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é consciência tranquila e fé. Eu acho essa resposta muito linda, porque ela vai trocar em 3 pontos que a gente está falando hoje. O primeiro, essa questão da gente viver no mundo que é material, que a gente vai precisar lá do pão nosso de cada dia, né? Que a gente sabe das nossas dificuldades, mas que a gente precisa buscar o necessário, entender o que é esse necessário, que vai ser aquilo que vai edificar, que vai ser aquilo que vai ser ferramenta para a gente conseguir ser um espírito melhor e auxiliar o próximo, né? Eu não vou fazer aqui um discurso falando que a gente não vai precisar de ter conforto, que a gente não vai querer ter um lugar bom para a gente descansar e renovar nosso sono, né? Longe de mim dizer isso, mas a questão é, eu preciso ter isso de que forma e qual a ferramenta que eu vou usar também para obter isso. Então, assim, é importante a gente pensar nessa posse do necessário, né? A segunda questão que traz aqui na resposta para a vida material, a consciência tranquila. E essa consciência tranquila a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais à frente, no nosso estudo da noite, como a gente pode fazer exercícios para poder desenvolver essa consciência tranquila. Afinal de contas, a gente sabe que não existe um Deus lá com um martelinho e uma lista falando, ó, esse aqui fez prece todo dia, esse aqui foi no centro espírita, esse aqui foi associado e contribuiu. Não existe isso, né? Quem julga é a nossa consciência. Quem vai nos cobrar somos nós mesmos, a partir do despertar que a gente tem, das possibilidades que a gente tem na nossa encarnação, a gente mesmo. E a fé no futuro. E que futuro é esse? É o futuro apenas aqui na matéria, no dia de amanhã? É de acreditar que o amanhã vai ser melhor que hoje? Também.
que a gente tem uma lei de progresso que é maravilhosa, né, gente? Eu falo assim, eu amo as leis morais. Eu falo que, igual quando falo da questão do Sermão do Monte, que é uma parte maravilhosa que a gente tem, eu falo que as leis morais lá no Livro dos Espíritos, para mim, é uma parte que eu falo assim, gente, quer começar a estudar a doutrina espírita? Pega leis morais, vai ler leis morais. Antes de ler até romance, lê as leis morais, porque elas são muito complexas. E na lei de progresso fala que é uma progressão evolutiva, então que a gente não vai retroagir, né? Então, graças a Deus, o dia de amanhã vai ser realmente melhor que o de hoje. Mas quando a gente fala dessa fé no futuro, é nesse futuro, no futuro de um reino que não é esse reino da matéria, mas é um reino dos céus, né? É a realeza de Jesus. Inclusive, capítulo esse que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, recomendo essa leitura, que é lindíssima. Inclusive, vai ter um texto aqui do ponto de vista que está lá também nesse capítulo, a realeza de Jesus. Então, renovar a fé exige de nós uma mudança do nosso ponto de vista e um esforço diário, né? Se a gente continua com as mesmas reclamações, se a gente continua com os nossos hábitos do homem velho, a gente vai ter mais dificuldade de conseguir perceber essas mudanças, né? É um esforço. Viver aqui é um esforço. Não é fácil. A gente vive num mundo de provas e expiações. Significa o quê? Que o mal ainda sobrepõe o bem. E aqueles que estão empenhados em conseguir ser tarefeiros, né, da ceifa do Cristo, eles vão realmente ter essa labuta, ter esse suor. A gente ainda tá, ó, como diria minha mãe, pegando o boi, que ela usa essa expressão, porque imagina como que era muito mais difícil ser cristão lá, né, na época que o cristianismo estava surgindo, que os cristãos eram perseguidos, e depois passando um pouco mais à frente, ser espírita também era algo difícil, pessoas que faziam reuniões espíritas escondido, porque não podia ali falar abertamente, eram perseguidos. Hoje a gente, graças a Deus, ainda tem uma liberdade, a gente tem organizações, né? A gente tem as nossas federações, a gente tem alianças espíritas, a gente tem os centros espíritas, que são lugares acolhedores, que dão essa oportunidade da gente exercer nossa fé. E então que a gente possa ter esse esforcinho diante do que cabe nós fazer. A ideia é clara e precisa que se faça da vida futura, da vida futura, da uma fé inabalável no povo, o ponto de vista, né? Eu amo esse texto, porque ele me ajudou já em vários momentos. Às vezes a gente está lá chorando no nosso quarto, né? Tudo. Precisa lembrar de mudar, às vezes, o nosso olhar. E aí, aqui é um trechinho do texto, tá, gente? Ele é um pouquinho maior, mas aqui a gente vai refletir sobre uma parte dele. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização, que muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que rápida passagem, uma breve permanência no país ingrato. As vicissitudes e tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. Então, é importante que a gente se lembre dessa questão, que a gente está aqui de passagem. É como se fosse realmente uma viagem que nós estamos fazendo, né? E aí, nessa viagem, vão ter momentos difíceis, mas que a gente renove sempre isso, que a gente se lembre. E outra coisa, quando a gente está imerso à dor e ao sofrimento, as coisas elas ficam mais arrastadas, né? Mas quando a gente pensa, ó, essa dor é transitória, nós nascemos para sermos felizes. É uma promessa viva de Jesus, né? Jesus, o nosso governador, ele traz isso para a gente. A gente merece um reino de belezas, de felicidades. Então, todo sofrimento, toda dor é transitória. Muitas das vezes ela vai servir até de aprendizado para nós também. Porque quantos de nós, né, gente? Vamos agora olhar com sinceridade para nós, para nossa vida, para nossa história. Quantos de nós, às vezes, não aprendeu a ter a humildade, a paciência, a benevolência, sermos mais fortes, que passamos por dores.
que nos ensinaram a. Né? E se todos nós estamos aqui, num dia de feriado, né, numa quinta-noite, reunidos online, escolhendo estar aqui, foi porque, de certa forma, a gente conseguiu acender uma chama dentro de nós que fazia a gente seguir em frente. A gente conseguiu um novo ponto de vista. E continuamos buscando. Graças a Deus. Vocês não sabem como eu fico contente de estar num lugar como esse, né? Com outras pessoas podendo falar um pouco desse tempo. Que a gente comece se esforçando, então, todos os dias. Que a gente não desanime, né? Que a gente possa, então, todos os dias criar este hábito, que é o hábito de renovar a nossa fé através da oração. Então, que não seja um hábito de fazer prece. Aquela coisa, você está dormindo, você acordou, meu Deus, obrigado por mais um dia. Dê tudo certo no meu dia de hoje, obrigado. Ou na hora de dormir, né? Ô, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Deus, Senhor, me abençoe meu sono, tudo que acontece com minha família, abençoe todos os meus familiares, que sim seja. E dorme, né? A gente, às vezes, entra nisso. Mas que a gente tem o hábito da renovação da fé através da fé. Que a gente entregue os nossos anseios, os nossos desejos através da oração. Não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que nós sejamos, então, transformados por esse Espírito cheio de amor, né, que nos toca no momento da oração. Que a gente possa estabelecer as nossas metas. O que faz bem? O que faz bem? Então, quando a gente tem essa conversa franca com Deus, a gente consiga saber o que a gente está buscando dentro. Agora foi o slide. Buscando dentro de nós, né? Quais os caminhos? Porque, por exemplo, gente, a gente às vezes pede uma peça falando assim, ai, meu Deus, está muito difícil a minha relação com fulano. Está muito complicado, está me angustiando, não sei o que eu faço. Mas, às vezes, aquilo está te fazendo mal, mas você também não faz nada para mudar. Às vezes, você pode tentar conversar com a pessoa, ou realmente ver que não está dando certo, tentar uma nova oportunidade de trabalho, né? Mas quais são as nossas metas? O que a gente está buscando quando a gente está pedindo, quando a gente está agradecendo no momento da compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si. Mas pronto. Qual meio de chegar a isso? Questão, gente, assim, que eu acho que é uma das mais famosas e citadas no nosso meio espírita, né? Que é a questão 919, que é interrogar a consciência. E aí lembra, né, que eu falei agora, assim, quando a gente leu lá a outra questão, a 922, eu falo da consciência tranquila e a fé no futuro. Aí, de novo, a consciência, a gente interrogar o nosso dia a dia. Como foi o nosso dia, né? Então, falou, no fim de cada dia, interroga a sua consciência. Santo Agostinho ensina lá para nós. Todas as noites, lembre de todas as suas ações do dia e se pergunte, o que fez de bem ou de mal? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave de melhoramento individual. Aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência. E aí, gente, quando fala assim, vá lá no seu quarto em secreto e ore, converse com Deus, não precisa ficar falando alto nas sinagogas, como fazem aqueles que querem aparecer. Esse secreto, eu acho legal, eu acho bonito, porque tem coisa que é secreto. Tem coisa que vai ser a gente com a gente. A gente não quer que ninguém saiba. Tem coisa que a gente faz, a gente tem a vergonha de fazer, né? E aí, quando a gente tem essa oportunidade de interrogar nossa consciência, é uma conversa franca de você com você. É como se fosse um espelho. Mas a gente tem que estar disposto para enxergar esse espelho. O espelho que a gente quer ver a nossa alma. Que a gente quer ver a gente enquanto espírito. Né? E é importante que a gente faça isso para a gente conseguir, então, se corrigir. E não vai ser de um dia para o outro. Talvez não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir vencer muitas das nossas paixões, muitos dos nossos vícios. Só que quando a gente faz isso
todos os dias, quando a gente realmente se esforça, isso que vale. Eu costumo dizer assim, nos estudos, né, ou palestras, que não é se a gente conseguiu chegar no 100, é o esforço que a gente deu para chegar nisso. É se a gente deu o nosso 100% para atingir uma meta. É isso que vai valer. Porque muitas vezes a gente vai errar mesmo, várias vezes. Mas quando a gente tem um empenho verdadeiro para corrigir isso é muito grandioso diante do Pai. Né? É isso que se espera de nós. E eu acho tão lindo. Gente, assim, engraçado, né? O acaso não existe. Eu estou sendo muito, assim, inspirada agora, no momento, tá vindo muitos pensamentos do cristianismo mesmo, mais primitivo. E não estava planejado isso no estudo, mas eu quero compartilhar com vocês. Mas me veio agora uma analogia, que é a questão dos apóstolos de Jesus. Quando Jesus ele escolhe os apóstolos e os discípulos também, né? Aqueles também que não são só os 12, mas Maria Madalena, por exemplo, Paulo de Tarso, personalidades grandiosíssimas que ensinaram muito para gente. Quando a gente vê esses homens e essas mulheres, elas são tão próximas de nós, né? São próximos, tiveram falhas. Pedro, ele fala ali, não, Jesus, não vou te negar, não. Não, mas ele sente medo, ele sente temor. E ele nega conhecer Jesus. Judas, né? Tem um sofrimento terrível depois, quando Jesus cai. Mas ele denuncia Jesus, e não é porque ele queria trair Jesus, mas porque ele achava que Jesus não ia ser pego. Como? Um espírito grande como Jesus, né? Tomé, quando Maria Madalena é a primeira vez, né? Maria de Magdala é a primeira vez Jesus. Quando ela vai lá e fala, olha, Jesus está vivo, Jesus não morreu. Ele não acreditava. Ele queria tocar na ferida, tocar na chaga. Que a fé dele não foi a suficiente, mesmo Jesus falando que a morte não existia. Então, Jesus, ele escolhe ali, né? Escolhe, assim, espíritos, né? Temos espíritos ali, são espíritos que vão temer, espíritos que vão errar, que muitas das vezes podem ter ganância, mas que se aproximam da nossa natureza. E ainda assim conseguiram fazer um trabalho belíssimo, porque o esforço deles era contínuo, era permanente. Que a gente se inspire, né, nesses espíritos tão grandiosos que passaram pela nossa fé. E aí, nós não estamos sozinhos. Né? Estamos a todo momento sempre. A gente sabe que o nosso espírito protetor, graças a Deus, ele fica com a gente, não desiste da gente. Que a gente possa se lembrar disso. Então, até nos momentos que a gente, às vezes, fica um pouco mais acuado, né? Um pouco mais, às vezes, perdido diante de alguma tormenta que a gente venha passar, a gente lembra do nosso espírito protetor. Os anjos guardiões e os espíritos protetores. Olha que lindo, gente. Todos nós temos um bom espírito ligado a nós desde o nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto a nós a missão de um pai, junto ao filho, e de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos às suas solicitudes e sofre quando nos vê sucumbir. Ou seja, cada um de nós que estamos aqui, a gente tem um espírito que foi designado por amor a estar junto a nós. Isso é tão lindo, né? Eu acho que isso diz tanto da misericórdia do Pai. A gente tem companhia o tempo todo, né? A gente sabe, claro, que são muitos os espíritos, né? Mas a gente tem um específico que desde o momento que a gente encarna aqui na Terra, vai estar junto com a gente, segurando isso em nossa mão e falando assim, não, vamos, tropeçou, levanta, vamos de novo, tá com problema, vamos resolver, né? Tá precisando de um acolhimento, dorme, que em sono você vai desdobrar, eu te dou uma ajuda, mas tá junto de nós. E que a gente se lembre disso também, da prece, no momento da oração, né? Que todos nós estamos em primeira instância. Claro que a gente tem uma proteção maior e infinita, que é o nosso Deus, né?
A gente vai ter ali depois outros espíritos que olham por nós, claro, né? A gente deixa uma família espiritual quando a gente encarna, mas a gente tem um que vai ficar juntinho da gente, o tempo todo. É o nosso anjo de guarda. Então, que a gente possa orar e vigiar. Né? E aí, o vigiar, né? É muito. Igual eu estava falando. Eu comecei dizendo que quando a gente vai fazer o estudo, a primeira pessoa que ouve é a gente, né? E quando eu estava olhando, eu falei assim, eu preciso lembrar disso. Eu estou numa rotina agora, que é uma rotina com muita tarefa. E eu acordo muito cedo, e às vezes eu durmo tarde, e o cansaço bate. E às vezes, se eu não vigio, acaba dando aquela dormida, esqueço, né, de fazer lá a minha reflexão, de fazer a prece, ou faço aquela prece rapidinho. Mas é importante que a gente vigie, né? Porque a gente sabe também que nós estamos passando por um momento de transição. E aqueles que escolheram estar num caminho, que é um caminho da construção do bem, que é da construção desse mundo de regeneração, vão sofrer ataques. A gente tem que ser realista, né? A gente precisa falar disso também. E aí, a forma que a gente tem de se proteger e para a gente continuar firme nessa caminhada é a vigilância. Então, a gente precisa ter atento, porque eles estão. E eles vão procurar as pequenas brechas. Então, se ele percebe que a sua brecha vai ser, por exemplo, numa questão de você não conseguir dormir bem, vai te influenciar no seu sono. Se ele percebe que a sua questão, que você é uma pessoa que fica muito tempo no celular e isso está te fazendo mal, vai fazer também estratégias. E assim as coisas acontecem. A gente, às vezes, dá abertura e eles vão perceber o que é mais fácil para poder sintonizar com a gente, para poder desviar a gente do nosso caminho. Mas aí, quando a gente tem essa vigilância e tem, né, realmente toma essa postura dessa escolha de falar assim, peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou fazendo dessa forma? Por que eu estou agindo desse jeito? Por que minha vida está assim? Né? O que eu posso fazer para melhorar? A gente vai ter o amparo, a gente vai ter o apoio. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa trabalhar. Né? E a prece. Né? E aí, essa prece, eu acho que ela é muito bonita, né? Essa parte que fala da prece. Meu Deus, permitir que os bons espíritos que me assistem possam ajudar quando me achar em dificuldades e amparar-me nas minhas vacilações. Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Olha que coisa mais linda essa parte da esperança e da caridade. Caridade é saber perdoar, ser benévolo, ser indulgente. A gente começa perdoando a nós mesmos pelas nossas falhas. Que a gente depois estenda esse perdão àqueles que a gente tem mais dificuldade. E também consiga perdoar aqueles que são pequenas ofensas, mas que precisam também do nosso acolhimento. Que a gente consiga ter esperança em dias melhores verdadeiramente. E se esforce para isso, né, gente? Fazer, enfim, que eu neles encontre a força que me faltar nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal. A fé que salva, o amor que consola. Ter fé e ver coragem no amor. O amor que a gente tenha vivo dentro de nós. Tem a tradução do livro de Coríntios, que é lindíssimo, né? Escrito por Paulo de Tarso, que fala que sem o amor, nada de nós seríamos. E existem algumas traduções que usam da caridade, né? Sem a caridade, da justiça, da fé e da caridade, a gente fica com caridade, com amor. E aí que a gente tem, então, essa coragem na caridade, de amor, de poder vivenciar tudo aquilo que a gente está estudando, tudo isso que a gente está ouvindo, que eu estou falando, que a gente consiga no dia a dia colocar em prática, né? E a prece, sem dúvida, é uma ferramenta para isso. Porque como a gente está aqui refletindo, é a conexãozinha que a gente vai ter, é o fiozinho invisível que vai nos ligar com o alto. E desde sempre fez.
Eu achei que ia ter aqui um outro trecho que eu queria mostrar para vocês, mas não está aqui, não. Mas, ó, acho que tem como. Deixa eu ver se tem como aqui. Acho que não está aqui. Queria mostrar para vocês, antes da gente terminar, um trecho que eu acho muito bonito, que fala sobre essa questão do futuro mesmo, né? Da questão que a gente precisa acreditar que para aqueles homens que têm boa vontade, a gente vai conseguir realmente renovar. Peraí. Ah, vai dar para aqui. Deixa eu ver. Eu acho. E aí, gente, que a gente se lembre, então, né, chegando agora ao final aqui do nosso momento, que é muito importante que a gente tenha esse esforço verdadeiro para a nossa transformação moral, porque, na verdade, é isso, né, que ele espera de nós. A gente tem a nossa primeira instrução, que é da gente conseguir buscar o conhecimento e depois da gente poder se amar entre uns ou os outros. E, sem dúvida, quando a gente ora, quando a gente consegue, quando a gente consegue ter essa conexão, a gente de fato está conseguindo fazer algo que a gente vai ser bom para nós, e não só para nós, mas também para a comunidade como um todo. E aí, só queria deixar para vocês também, achei. Ou, e o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra, o bem reinará na terra, quando entre os espíritos que havem habitar, os bons superarem os maus. Então, eles farão reinar o amor, a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho, o egoísmo. Então, gente, todos nós, homens de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e com coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Eu acho lindíssimo esse trecho. E aí é algo que a gente precisa ter, né, em mente. A gente precisa fazer a nossa partezinha e a prece sem dúvida para isso. Essas aqui foram as referências, tá? Coloquei de forma mais curtinha. A gente está encerrando por conta do horário, né? A palestra hoje. E aí, coletânea de preces, tá, gente? No Evangelho segundo o Espiritismo. A gente às vezes tem uma dificuldade para sintonizar, ou está no dia mais estressante. Vai lá na coletânea de preces, escolhe um trechinho. Você quer rezar pela sua família, quer rezar por um ente querido, quer rezar por alguém que desencarnou, quer rezar por um obsessor. Lá vai ter várias preces para a gente poder ler, que vai ajudar a gente a concentrar. No mais, eu queria agradecer demais a casa, tá? O acolhimento e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que possa ter feito na noite de vocês. Desculpa qualquer falha, viu? E estou à disposição. Muito obrigada.